Será que a expectativa dos outros afeta você? Será que todas as decisões que você tomou porque você pensou e quis fazer aquilo ou porque você foi influenciado ou influenciada por alguém? Será que mesmo as pessoas às quais a gente não dá tanto valor, não são tão importantes, influentes na nossa vida, será que mesmo essas pessoas têm alguma influência em nós? Para responder essas e também outras perguntas, eu vou falar um pouquinho para você hoje sobre o famoso efeito Pigmalião, ou, como eu prefiro chamar, profecia autorrealizável. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você um estudo muito interessante que mostra sobre como a percepção que alguns professores tinham sobre um grupo de alunos acabou influenciando consideravelmente na performance acadêmica desses alunos e sobre como isso se reflete, inclusive, no comportamento que todos nós temos perante outras pessoas e como isso, inclusive, afeta você e as outras pessoas com as quais você convive também. O vídeo de hoje é interessantíssimo, esse é um assunto que eu sempre quis falar, então vamos que vamos, esse vídeo vai ser muito legal. Fala, meus aficionados, se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe Costa e sim, o efeito Pigmalião faz muita diferença na sua vida e, querendo ou não, ele influencia sim as suas decisões, as decisões das pessoas à sua volta. E o que é o efeito Pigmalião? Vamos entender. Basicamente, ele diz respeito a como as percepções que as pessoas têm sobre você ou sobre alguma outra pessoa, de fato, moldam a personalidade e a maneira de agir dessas pessoas. Então, se eu, por exemplo, acho que você é uma pessoa muito inteligente, muito esforçada, muito dedicada, a maneira como eu falo com você, a maneira como eu ajo com você, de fato, passa essa ideia, essa minha percepção para você, o que faz com que de fato você se sinta dessa forma. Você começa a encarnar, a interpretar essa persona que eu imagino que você tem. Então, de fato, a maneira como eu enxergo você influencia em quem você é de fato. Mas se eu, por exemplo, enxergo que uma outra pessoa, um indivíduo qualquer, é uma pessoa preguiçosa, que é pouco esforçada, que, enfim, não tem muito potencial, a maneira como eu vou agir com essa pessoa, minha linguagem corporal, os assuntos que eu vou citar com essa pessoa, a minha baixa exigência com relação a essa pessoa, o que pode fazer com que, de fato, essa pessoa tenha limitações de aprendizado, baixa autoestima e por aí vai. Para falar sobre esse assunto, é muito legal a gente falar sobre um estudo que foi feito com o Robert Rosenthal, que é um pesquisador da Universidade de Harvard, e ele conduziu um estudo numa classe de crianças. Olha só como isso é interessante. O que aconteceu nesse estudo? É muito interessante. O Robert, com a sua equipe de cientistas, falou para um grupo de professores que uma turma nova de estudantes, que eles teriam contato pela primeira vez, era uma turma que havia sido estudada por eles. E eles, os cientistas na área da psicologia, através de vários testes, notaram que um determinado grupo de alunos teria muito mais capacidade de aprendizado do que outro. E esses alunos, eles dividiram na sala, então os estudantes eles estavam sentados em carteiras numeradas e de forma que todos os alunos que estavam sentados no lado direito da sala eram alunos que tinham um potencial maior, ou seja, eram alunos que eram mais inteligentes do que os alunos que estavam no lado esquerdo da sala. Isso foi o que foi contado para os professores, mas os professores não sabiam que, na verdade, nada disso tinha sido feito. Na verdade, os alunos haviam sido colocados ali nas suas cadeiras de maneira randômica, totalmente aleatória, de modo que a única coisa que de fato havia mudado, de fato havia sido alterada, era apenas a percepção dos professores. E olha só que louco, olha só o que aconteceu. No final do ano, de fato, os alunos que estavam sentados no lado direito tiveram uma performance acadêmica superior. Muito louco, né? Muito louco. Isso é um estudo que foi game changer, foi um estudo que mudou muita coisa dentro da área da psicologia. O que aconteceu? O Robert percebeu que 4 coisas mudaram na maneira como esses professores interagiam com os estudantes. A primeira delas foi a mudança de tratamento. Então os professores mudavam a sua linguagem corporal, mudavam a sua maneira de falar sem perceber, enquanto estavam interagindo com esses alunos que deveriam ter uma performance melhor. E o que acontecia é que, pelo tratamento, pela linguagem corporal, ele dava indícios para essas crianças de que eles acreditavam que elas tinham um grande potencial. Muito bem. O segundo ponto foi a quantidade de estímulos. Uma vez que esses professores acreditavam que aquele grupo de crianças tinha um maior potencial de aprendizagem, eles então traziam mais coisas para essas crianças fazerem, passavam mais dever de casa às vezes, faziam mais atividades com essas crianças, de maneira que elas tinham então mais oportunidades de aprendizado, elas tinham então mais coisas para aprender. Eles não traziam tantos estímulos para as outras crianças, tanto quanto eles traziam para aquelas que tinham mais capacidade de aprender.
Terceiro ponto, oportunidade de fala. Essas crianças que eram consideradas mais inteligentes tinham mais tempo de fala. Os professores faziam mais perguntas para essas crianças e esperavam que elas falassem mais, deixavam elas falando mais também, o que fazia com que elas se expressassem melhor, desenvolvessem suas ideias e por aí vai. E o quarto item era a questão dos feedbacks. Os professores também davam feedbacks para os seus alunos e eram feedbacks mais atenciosos e também mais exigentes para esses alunos que, entre aspas, tinham maior capacidade de aprendizagem. Então, eles não aceitavam, por exemplo, que esses alunos dessem respostas básicas ou com pouca profundidade. Eles, de fato, cobravam que esses alunos dessem respostas mais completas, mais aprofundadas também. Eles eram mais exigentes com esses alunos, o que fez mostrar para esses alunos também que, sim, se eles eram exigentes, é porque eles viam um grande potencial neles, é porque eles viam que eles conseguiriam dar conta dessas exigências. A conclusão final desse artigo foi de que, sim, a percepção que você tem sobre outras pessoas, de fato, influencia na personalidade delas e também na maneira como essas pessoas te enxergam. Portanto, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, enfim, seja qual for o ambiente que você convive com outras pessoas, é muito interessante que você tenha uma atitude sempre positiva, uma atitude de botar as pessoas para cima, uma atitude de mostrar para as pessoas que você acredita no potencial delas, que você acredita de fato no quanto elas são boas. E o interessante é que quanto mais você demonstra isso através da sua linguagem corporal, da sua fala, das coisas que você faz com essa outra pessoa, melhor ela vai responder aquilo e mais ela vai de fato começar a demonstrar que ela sim vai melhorar, que ela tem mais potencial, que ela tem mais capacidade. É importante a gente entender também que todos nós seres humanos, temos certos preconceitos, a gente tem questões que precisam ser desenvolvidas. Sim, essa questão dos preconceitos é uma maneira mais fácil de entender o mundo. É interessante que você saiba que nós seres humanos enxergamos o mundo de uma maneira dicotômica, uma maneira preto no branco. Ou uma coisa é cara ou é barata, ou é boa ou é ruim. Então a gente tem essa tendência a colocar as coisas em extremos. E isso nos impede de ter uma visão mais correta do mundo, porque a verdade é que existem vários tons de cinza. Nem tudo se encaixa dentro desses extremos. A verdade é que a maioria das coisas, se não todas as coisas, estão ali no meio. Mas, no entanto, esse entendimento de que uma coisa nem sempre está no extremo ou no outro é uma coisa que, de fato, complica mais o entendimento do mundo. E, de fato, colocar as pessoas em caixinhas é bem mais fácil. Mas é algo que você tem que combater, jamais faça isso. Entenda que é natural que a gente tenha esses preconceitos, mas a gente tem que ter consciência deles e o tempo todo nós temos que combatê-los. Mas por que a profecia autorrealizável também é chamada de efeito Pigmalião? É muito interessante. Bom, o efeito Pigmalião foi baseado num personagem fictício chamado de Pigmalião, que era um dos personagens de uma das histórias criadas por Odívio. E esse personagem, o Pigmalião, era um escultor que esculpiu uma mulher perfeita. E ele ficou tão aficionado por essa mulher que ele começou a trazer presentes para ela, fez um quarto para ela, dava comida para ela, até que chegou um ponto em que a deusa Vênus fez com que de fato aquela estátua ganhasse vida e se tornasse essa mulher perfeita para o Pigmalião. Então o que aconteceu foi que essa visão idealizada e romantizada do Pigmalião fez com que de fato a estátua se tornasse aquilo que ele havia projetado nela. Mas é isso, pessoal. Se você gosta desses assuntos relacionados a técnicas de negociação e persuasão, segue os conteúdos da Afix. Esse aqui é um conteúdo muito interessante, por mais que ele fuja um pouco desse aspecto de negociação, ele é muito legal porque ele acaba sendo importante para as nossas relações de trabalho, relações com outras pessoas. E eu quero que você tenha mais qualidade de vida nisso também. Portanto, se você quer saber mais sobre outros conteúdos como esse, que são mais aplicáveis na área de negociação, mas também outras curiosidades sobre o mundo da persuasão, sobre o mundo da comunicação persuasiva, se liga no canal da Afix do YouTube, dá uma curtida, ativa o sininho também, se inscreve no nosso canal, mas também se inscreve lá no nosso Instagram, Afix Soluções, e também o meu Instagram pessoal, Felipe Costa B2B. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e espero ver você no próximo vídeo. Até mais!